A idolatria e o culto de demônios. Paulo vai tratar sobre esse tema nos versículos seguintes. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Olha só, se você puder, repita comigo. Fugir da idolatria. Fale mesmo. Fugir da idolatria. Se puder, digite aí. Fugir da idolatria. Eu vou lhe explicar por que esse versículo ele é tão, como eu posso dizer, tão único. Acho que tem outra palavra melhor. Tão especial na Bíblia. A gente só vai ver a Bíblia falando essa expressão fugir em 2 momentos. E todos os 2 momentos é o próprio apóstolo Paulo que fala. Veja só. Fugir da idolatria, aqui ele fala em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 14. Bem curtinho o versículo, é só isso. Fugir da idolatria. E se você olhar, e a gente vai um pouquinho lá para trás, no capítulo 6 de 1 Coríntios, a gente já estudou, Paulo também fala esse versículo, ou um versículo parecido com esse, lá em capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 18. Quem pode ver aí? E o que é que diz a primeira parte? O que é que diz aí a primeira parte? Capítulo 6, versículo 18. O que é que diz? Fugir de quê? Cadê? Vamos lá. Fugir de quê? Da prostituição. Então veja bem, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, dizendo fugir da prostituição. No capítulo 10, versículo 14, ele fala fugir da idolatria. Por que essa expressão? Fugir. Essa expressão é colocada por Paulo porque Paulo entende que esses 2 pecados são pecados poderosos. O pecado, por exemplo, relacionado à sua vida sexual. Se você está pecando nessa área, esse pecado é um pecado destruidor. Eu fico sempre desfazendo aquela ideia que a gente aprendeu, dizendo que não tem pecadinho nem pecadão. Tem sim. Tem sim. Tem pecados que destrói sua vida. Pecados relacionados à vida sexual. Daí a expressão do capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Paulo está dizendo assim, ó. Esse pecado, ele é tão poderoso que você não é para enfrentar o pecado. Você tem que se desviar dele. Você que tem problema com homossexualismo, você que tem problema com pornografia, você que teve uma vida devassa lá no mundo, hoje aceitou Jesus, mas é muito tentado nessa área, você tem que correr, meu filho. Esse pecado é poderoso, a Bíblia não esconde nada de ninguém. E você tem que enfrentar esse negócio, porque esse negócio, ele destrói o templo de Deus, que é você, seu corpo. A gente está numa semana para cuidar do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, com exercícios físicos. E você, espiritualmente falando, você pode destruir sua casinha, a casinha de Deus, que é o seu corpo, com esses pecados. Eu falei primeiro de prostituição, que está relacionado a todos esses termos que eu falei. Pornografia, homossexualismo, sexo fora do casamento e outras coisas mais. Entendeu? Quem entendeu diz amém. Agora Paulo ele vai de novo usar essa expressão fugir da idolatria. Isto mesmo, a idolatria também é outro pecado poderoso, que você tem que ter cuidado. E essa idolatria aqui, ela não está ligada a ídolos. Ídolos, imagens que as pessoas consideram um Deus, uma entidade, e as pessoas vão e adoram. Não, não é só isso. E se você olhar direitinho, Paulo, ele está indicando justamente a capacidade que o coração dos homens tem de levantar ídolos para si mesmo. Como, por exemplo, olha só, alguém pode ter como ídolo de idolatria o seu emprego, por exemplo. A pessoa esquece de família, esquece de Deus, esquece de tudo e só quer trabalhar. É o seu ídolo, é o trabalho.
seu coração transformou uma coisa boa, uma coisa que é reconhecido como uma atividade que dignifica o homem, o trabalho, mas você transformou o trabalho num ídolo. Pronto. Isso pode estar sendo algo destruidor para você. Você tem que entender e vencer este negócio. Por exemplo, pessoas que têm os seus filhos. Ai, meu Deus, meu filho, pastor, onde é que ele vai estudar, onde vai não sei o quê, e ninguém toca, e ninguém não sei o quê. Seu filho se tornou seu ídolo. A Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor, mas você, com falta de sabedoria e com seus temores, suas crises emocionais, você transformou seu filho. Ai, meu Deus, meu Deus, meu filho, é tudo para mim, meu filho. Pelo amor de Deus, irmã. Eu estou dando alguns exemplos assim, bem... Alguns é o esposo, a esposa. Ai, meu Deus, não sei o quê. Em nome de Jesus, espera aí. Deus, ele não aceita ser ou estar em segundo lugar. E o coração do homem, foi Martim Lutero que falou isso. Eu acho que foi Martim Lutero que disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O que é, pastor, que eu faço para criar ídolos no meu coração? Você não precisa fazer nada. Pode deixar a sua vida seguindo desatentamente, que você vai se agarrar a uma coisa e você vai supervalorizar aquilo. Às vezes é um esporte, às vezes é a religião. Não, porque assim... Aí o cara fica um religioso insuportável, que não sabe o que é um costume, o que é uma doutrina, não sabe o que é orientação de homem, o que é orientação de Deus, tocou na fé dele, fez não sei o quê, falou não sei o quê, comeu não sei o quê, endoida, o cabo endoida. Não, porque a minha igreja, pastor, a minha igreja é santa e não sei o quê. Endoidou, tá doido. É uma coisa tão boa a religião, mas o cara endoidou, pirou. Idolatria. E isso, quando entra na cabeça do cidadão para sair, é ruim. É poderoso, é um pecado poderoso, feito um pecado de prostituição. É um pecado poderoso, o pecado da idolatria. Aí Paulo está dizendo, ó, fugir da idolatria. Está falando para a igreja. Essa palavra não é para quem não é crente, não, aqui não, viu? Paulo está escrevendo para os irmãos de Corinto. Vamos lá, vamos correr, senão a gente não termina aqui. Versículo 15 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Quem está entendendo diz amém. A capacidade que o homem tem de fazer ídolos é incrível. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar, mas que digo que o ídolo é alguma coisa? É uma pergunta. O que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e na mesa dos demônios. A igreja de Corinto, ou o povo de Corinto, tinha ainda um apego a algumas religiões pagãs. Uma delas era uma religião que envolvia algumas sacerdotisas, e o culto a essa deusa Diana era feito através de orgias sexuais. Então Paulo está dizendo aqui, ó, você não pode estar lá e cá. O que acontece aqui é que alguns irmãos desviados e líderes estavam pregando que Deus só se importava com o espírito,
Ele não queria saber do corpo, porque o corpo da gente quer as coisas erradas. O corpo e os desejos carnais quer a inclinação para as coisas devassas desse mundo. Então tinha alguns líderes dizendo, não, olha, irmão, é você, sua carne quer isso. Deus não quer saber da sua carne. Deus quer saber do seu espírito. Então você vai lá, se deita com os ídolos, nessas orgias, e depois você está aqui ceando e está tudo certo. Aí Paulo diz, negativo. Não. Quer dizer que você come do pão dos demônios depois do pão de Cristo, é? E você dizendo que Deus está preocupado só com o seu espírito? Não. Deus, ele comprou o seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Não é assim, não. Se você quiser agora entender que você pode comer toda a comida, que coma. Que você quer considerar qual dia seja santo, o que é ou não é, você fica à vontade. Fique à vontade. Se você acha que tal roupa deve vestir, fique à vontade. Desde que esteja composto, você pode. Isso é liberdade de Cristo. Mas quanto ao seu corpo, não. Você não pode estar em orgias lá e depois estar aqui na mesa do Senhor, não. É isso que Paulo está dizendo. Vamos concluir aqui? Liberdade e amor cristão. Versículo 22 diz assim: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, olha o que eu estou falando para você, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, ó, pare com essa besteira, e quando você for comer alguma coisa, isso veio de onde, não sei para onde, não sei o quê. Compre e coma. Pronto. Pare com isso. Se foi sacrificado não sei o quê, não se preocupe. Aí ele vai dar uma advertência agora. Aí, atenção aqui, ó. Porque a terra é do Senhor. Ele está dizendo que a terra é do Senhor e a terra que produz isso. E toda a sua plenitude. E se alguns dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, que eu dou sempre aqui. Você foi chamado para a casa de uma pessoa que não é evangélica e botou na mesa comida, mas ele tem uma religião não sei de quê, e é na época não sei de quê e não sei para onde. Problema. Arrocha o nó e come, pronto. É que Paulo está dizendo aqui. Você botou na mesa, é para comer, vamos comer e pronto. A gente, às vezes, alguns costumes, algumas coisas, o povo acrescenta demais na Bíblia, viu? Essa é a verdade. E eu não estou aqui para... Eu estou aqui para pregar a verdade, a palavra, viu? Versículo 28 diz assim, aí ele dá uma advertência aqui bem interessante. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daqueles que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Veja bem, você chega lá, tá tudo posto na mesa. Ah, mas não sei o que, fulano tem esse costume ou aquele. Problema, você come. Mas se alguém disser que isto foi oferecida a ídolos, Paulo está dizendo não coma. Não é porque aquilo vai lhe fazer mal, não. É porque aquilo pode atingir a consciência fraca de outras pessoas que estão dizendo, rapaz, o irmão sabe que isso foi oferecido a ídolo, o caba disse a ele que foi oferecido a demônio e o irmão está comendo ali. Isso pode afetar a consciência do mais fraco. Paulo está dizendo isso, porque Paulo vai dizer mais lá na frente, vai dizer o seguinte, ó, o ídolo não é nada, não vai lhe fazer mal nenhum, com oferecimento ou não oferecimento, porque Paulo vai dizer aqui, quem é o ídolo? O ídolo não é nada, quem é grande é Deus, quem é grande é Deus, foi Deus que fez a terra, o alimento saiu da terra, quem foi que deu a terra? Me diga, quem foi que deu a chuva? Quem deu o grão?
Hein? Quem foi? Vamos comer e pronto. Agora, se alguém disser claramente por causa do outro, não é porque vai lhe fazer mal, não. É porque você, em consideração ao mais fraco, que pode achar tal, que você está sentado ali, consciente que é uma coisa para demônios, e você vai comer, aí não coma. Nesse caso. Versículo 29. Digo, porém, a consciência não atua. Digo, porém, a consciência não atua, mas a do outro, tá vendo? E aqui é a lei do amor. Tanto faz você comer ou não comer, mas por causa do seu irmãozinho, aí você não deve comer, porque seu irmão pode ficar escandalizado. Ele vai dizer aqui, ó, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? É uma pergunta. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. Portanto, quer comais, olha aqui, é interessante esse versículo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos. Está vendo que o problema é o escândalo aqui? Como a pessoa vai interpretar, o outro vai interpretar, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Quem diz amém? Amanhã a gente continua no capítulo 11.